na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz que guia meu caminhar. Jesus é o motivo de eu nunca desistir lutar. Não é só medalha, não é só troféu, é glorificar o nome que vem do céu. Mas que vitória é propósito e missão, atleta em Cristo, firme no coração. Forte Cristo, Fé em movimento, corpos em ação, almas avivadas por dentro. Forte Cristo, Jogando pra Ele, em cada vitória é Cristo quem prevalece. Forte Cristo, Muito mais que esporte, é viver com Deus, seja forte ou não seja forte. Forte Cristo, Essa é a direção, atletas em Cristo, correndo com paixão. Campo na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz que guia meu caminhar. Jesus é o motivo de eu nunca desistir lutar. não é só medalha, não é só troféu, é glorificar o nome que vem do céu. Mas que vitória é propósito e missão, atleta em Cristo, firme no coração. Forte Cristo, Fé em movimento, corpos em ação, almas avivadas por dentro. Forte Cristo, Jogando pra Ele, em cada vitória é Cristo quem prevalece. Forte Cristo, Muito mais que esporte, é viver com Deus, seja forte ou não seja forte. Forte Cristo, Essa é a direção, atletas em Cristo, correndo com paixão. Campo na pista ou no ringue da vida.
começando mais um episódio aí do Sportcast. Hoje eu e o Ricardo novamente aqui apresentando. Fala galera, tudo bem? E hoje temos o prazer de receber aí ex-jogador de futebol, ex-treinador de futebol, atual comentarista da ESPN, escritor, participou de 2 Copas do Mundo. Silas, muito obrigado pela presença, por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Falar da sua carreira e principalmente falar da sua vida com Deus, que creio que é o mais importante. Amém. Obrigado pelo convite. Feliz ano novo, né? Para nós, para vocês, aqui pro Sportcast, aqui o podcast que já tá bombando e a gente espera que aqueles que vão estar acompanhando a gente, que a gente possa também, né? Interagir, passar algumas coisas, experiências, lutas, vitórias, derrotas também, porque na vida profissional a gente tem também, mas isso tudo serve de aprendizado, então obrigado pelo convite. Começa contando pra gente, Silas, da onde você é, como que foi que você entrou no meio do futebol primeiramente. Eu sou natural aqui de Campinas, né, aqui pertinho, e uma família de 9 filhos, né, 9 irmãos, 6 mulheres, 3 homens, e o mais velho, né, dentre os homens, o Eli Carlos, que foi o que começou na família a questão do futebol e passar essa paixão para o Paulo. Tem um irmão gêmeo, Paulo Pereira. O Eli jogou no Guarani, começou no Guarani, depois ele jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, jogou no Curitiba também. O Paulo jogou no Porto, no Benfica, na Regina, jogou no Gênova, na Itália. E então o amor pelo futebol começou daí. A gente teve, no início não foi fácil porque a gente era da Assembleia de Deus. Então você imagina, né? 3 homens, o mais velho saiu de casa para jogar futebol. A gente perdeu a mãe quando o Paulo e eu, a gente tinha 5 anos de idade. Então o pai não queria, já tinha saído um filho, que saíssem os outros 2, né? Mas aí o Eli Carlos, o mais velho, conversou com ele e tal, e ele liberou, e aí a gente foi para a vida do futebol também, o Paulo e eu, e foi muito legal, tanto para ele quanto para mim, né? O Eli jogou com o Zico no Flamengo, eu depois joguei com o Zico na seleção brasileira, então assim, a gente teve, dentre tantas alegrias no futebol, esse prazer, né, de poder jogar ao lado do Galinho de Quintino. Você até comentou agora que era da Assembleia na época e teve essa dificuldade, podemos dizer assim, para estar no meio do futebol e ao mesmo tempo chegou a ficar dividido entre igreja, entre futebol, ou conseguiu conciliar ali no começo? Chegou algum momento que você pensou assim, não, vou ter que decidir, ou eu continuo aqui na igreja ou eu vou pro futebol? Não, quando a mãe faleceu, as minhas irmãs foram para a igreja do Nazareno, que é a igreja que a gente frequenta hoje. Eu tô há 55 anos na igreja do Nazareno, sou pastor local, sou membro da junta de liderança na igreja e tal, mas o pai, ele falava 2 coisas pro Paulo e para mim. A primeira coisa era que vocês não têm que assinar um documento para honrar a palavra de vocês. Então, muito cuidado quando vocês empenham a palavra de vocês para alguém. Se empenhar, vai até o fim para cumprir. E domingo de manhã era dia de escola dominical. A gente falava para ele, pai, a gente empenhou a palavra com o seu Gervásio, que era o dono do time de futebol lá. Era tudo conversa, né? Ele sabia. A gente empenhou a palavra lá com o seu Gervásio. Então, a gente queria era jogar bola mesmo, o Paulo e eu. E óbvio que depois, também entendendo a vida cristã, acabou Deus abrindo as portas, né? Tanto para o Paulo como para mim, a gente acabou sendo missionários, pago pelos clubes, né? A gente viajou o mundo inteiro, jogando nos vários países que a gente viveu, e não foi a igreja que pagou não, foi o clube que pagou para a gente ser missionário lá, e Deus faz tudo certinho, né? E o seu irmão mais velho, né, ele acabou desviando um pouco dos passos, né? E aí seu pai tinha um medo de você e o Paulo entrar no futebol e tá desviando, né? Naquela época, quando o Eli jogava, o jogador de futebol, ele era mal visto. Tanto que quando um jogador, uma filha, chegasse em casa naquela época e falasse pro pai, tô namorando um jogador de futebol, ou você larga ou você sai de casa. Porque o jogador realmente era muito à noite, os caras não guardavam dinheiro, mas os caras tinham uns instrumentos de pagode dentro do carro, cabide com as roupas dentro do carro, né? Assim, saía do jogo, ia pra festa, era realmente esse formato, né, naquela época. Hoje não, hoje depois foi mudando, quando entrou Atletas de Cristo no futebol,
Isso também ajudou a mudar essa visão que as pessoas tinham do jogador de futebol. Jogador de futebol, antigamente, eles falavam que não estudava, que não se preocupava com nada disso. A carreira, aos 30 anos, ela já terminava. Então, muitos não sabiam o que fazer depois, porque era só futebol. Então, assim, tinha esse problema. Hoje não, hoje mudou. Eu, quando conheci a Eliane, eu tinha 17, 18, ela tinha 16, e nós casamos, ela tinha 20, e eu tinha 22, e ela tem 5 irmãos, os irmãos também ficaram meio assim, isso aí, sei lá, tal, mas aí depois começaram a entender. Hoje eles me amam, porque viram que, né, as coisas são bem... Não tinha nada a ver, né? E a Eliane era do louvor lá, né? A Eliane era. Quando eu cheguei lá, ela cantava no coral da igreja. Aí, só que quando ela me viu, ela começou a cantar só pra mim, assim. E foi engraçado, porque eu ia numa matinê que tinha... Antigamente, tipo, vocês são... Não sei se vocês lembram. Eu matinê eu peguei ainda, achei eles não. Eles não. Era matinê, era das 4 às 8. E era um bailinho de adolescente, de criança, não tinha maldade, não tinha nada. E aí eu dei umas saídas assim tal, e aí um dia eu tava passando em frente à igreja com o meu amigo Dorival, e ela tava lá. E eu olhei assim e falei, caramba, Dorival. Eu falei, tá vendo aquela menina loirinha lá? Ele falou, tô. Eu falei, se eu namorar aquela menina, eu caso com ela. E aí foi quando, na verdade, eu falo pra ela que ela é minha mãe na fé, né? Porque por causa dela eu voltei de novo, assim, a levar as coisas de Deus mais a sério e tal. E aí fiquei sabendo que ela cantava no coral, voltei. E o detalhe foi que minha irmã era professora de escola dominical. E aí eu fui para a escola dominical, quando eu entro, com quem que eu dou de cara? Com ela, ali. Aí, pronto, ali... Se matriculou na hora na escola. Já era, é minha, acabou e pronto. E você veio de berço cristão, desde que nasceu, estava na igreja, tudo. Categorias de base até o profissional, tudo sendo cristão. Você teve alguma dificuldade de outros atletas zombar da sua fé, por às vezes você deixar algo de lado para poder seguir os caminhos de Cristo? Na verdade não. Eu sei que não foi fácil. Uma vez, já estava na seleção brasileira, e a gente estava em Teresópolis lá, preparação para a Copa do Mundo e tal, e aí a gente acabou o treino, e lá na Granja Comari você tem que subir uma escada ou espera o carrinho para levar lá para cima. E aí a imprensa estava toda lá e eu estava com o Renato Gaúcho. E aí o pessoal falou... Fizeram uma brincadeira com o Renato e ele falou, eu vou na reunião lá no quarto do Silas, ele falou. Eu vou, mas desde que ele vá na minha reunião que eu vou fazer também. Com mulher, com bebida, com não sei o que. Os caras deram muita risada lá embaixo. Tá. Beleza, subi. Aí almoçamos e tal. Depois do almoço eu fui lá no quarto dele. Aí eu falei, Renato, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falei, quando você estiver tirando sarro de mim, tá tudo certo. Ou do Bismarck, ou do Jorginho, né? Não tem problema nenhum. Eu falei, mas cuidado quando você começar a tirar sarro de Deus. Eu falei, porque a Bíblia fala assim, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Aí ele, não, isso pediu desculpa, tal, não sei o que, tal. E aí acalmou, porque assim, a gente era novo, tinha 19 para 20 anos. Mas a gente sempre teve uma autoridade que vem da palavra, que vem do ser cristão, que vem do viver a vida com Deus. E isso se nota. Ontem, por exemplo, na ESPN, o meu amigo lá, o Rafael Prates, ele não acreditou que eu não falo palavrão. Eu falei, não, eu não falo, cara, não tá no meu vocabulário, eu não cresci assim. Ele, mas você não... Nem pra estudar, eu falei, não, Rafa, mas não tem nada de errado com isso. Eu falei, eu sofri muito como treinador, porque os caras achavam que a gente tem que xingar os caras, que tem que falar palavrão. Eu falei, o Vicente Del Bosque, que foi campeão com a seleção espanhola do mundo, sentado no banco de reserva, com a perna cruzada e conversando com o amigo dele, fumando cigarro ainda. Eu falei, e foi campeão do mundo. Eu falei, então, não é necessário você, né? Mas eu já conheci muitos amigos que você sofre por ser cristão, por não falar palavrão, sofre, porque as pessoas acham que, sabe, tem que falar, tem que... Não, se é cristão, pronto, e acabou. Como você disse, né, às vezes a gente
comenta, a gente também no meio do nosso trabalho, tudo. E a gente fala, não, eu não falo palavrão. Como que você não fala? Não tem como não falar. Fala, mas então me mostra. Quando que eu falei palavrão pra você? Aí ele, eu falei, então. Eu falei, não é necessário. Como você disse, né? Não tá no nosso vocabulário, não tá no ambiente que a gente convive, então não é necessário. A gente consegue viver sem essas coisas que o mundo oferece, né? É que as pessoas precisam entender que no universo cristão, a gente tem Deus, a gente tem Jesus e a gente tem o Espírito Santo. Então, quando a gente ora para Deus. A gente ora em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas quem é o agente executivo das coisas de Deus? É o Espírito Santo. E a Bíblia fala, né, que Jesus, quando ele ascendeu, ele falou, mas eu vou enviar o Consolador para que esteja com vocês para sempre. E ele fala, é o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas vós os conheceis porque ele estará convosco, que habita em vós. Então a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ele habita dentro da gente. Pô, eu vou estar com o Espírito Santo de Deus aqui, vou estar falando bobagem, vou estar falando palavrão, vou estar me comportando. Então, assim, óbvio que a gente vai errar, porque a gente é humano, né? A Bíblia fala lá no Salmo 37, 23 e 24, que Deus firma os passos de um homem, aqui homem ou mulher, né? Bons, quando a conduta desse o agrada, e ainda que tropece, ou seja, ainda que cometa erros, ele não vai ficar caído, porque o próprio Deus o toma pela mão. Agora, deliberadamente, a gente está errando, aí é uma escolha da pessoa. Então, assim, e o Espírito Santo de Deus, óbvio que ele se entristece quando a gente que quer andar com Deus, e aqui não estou falando de religião, estou falando de andar com Deus, a gente percebe isso. Pô, pisei na bola. Vai lá, pede perdão para quem for, o erro que cometeu, refaz a rota e vai de novo. Eu acho que essa é a verdadeira vida cristã. Então, sim, palavrão, irmão, tá fora do nosso estilo de vida, do nosso lifestyle, esquece. Eu sou convertido, né? Faz 5 anos que eu me converti e aí, né, eu falava palavrão. De vez em quando solta um ou outro ou não? Não, então, hoje não, mas aí mudei meu estilo de vida, mas né? se acontecesse também, sim. Tá tentando, né? Pois Não tá aceitando mais aquilo, tá tentando mudar, né? E até igual, né, o Albinho lá fala lá, né, quando vai ser treinador lá no futsal, lá ele fala, né, acho que um dia eu fui expulso. Já fui também. Eu e Jorginho fomos expulsos no mesmo jogo, ele pelo Vasco e eu pelo Avaí. Aí foi expulso, aí colocaram a nota que eu tava suspenso do campeonato, aí os alunos dele, que ele é professor de escola, perguntou, né, o que o Ricardinho xingou o juiz e tal, aí ele falou, não, o Ricardinho não fala palavrão, né, mas, né, foi expulso, foi ruim, mas pelo outro lado foi bom, né, então foi uma balança ali, né. E Silas, você sempre conseguiu conciliar a sua fé com a profissão, com o futebol? Sim, o tempo todo. E começou bem cedo, porque a gente foi campeão do mundo na Rússia de sub-20, né? Tafarel era nosso goleiro, o Miller era nosso atacante, desses caras assim, Tozinho, que jogou aqui no Guarani, também era nosso volante ali, tinha uma turma bem legal. E a imprensa bíblica brasileira, eles me deram 25 bíblias em português e 4 bíblias em russo, pra gente distribuir lá. E o Tafarel se converteu ali. Quando a gente estava ali na Rússia, um mês ali na Rússia, a gente ficava no corredor sentado, conversando e tal. E ali eu já via, na palavra, a importância da gente viver mais do que falar, né? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? O apóstolo Paulo dizia. Então, assim, a gente saber e também entender que os cristãos, eles eram guerreiros. Eles eram justos, eles eram honestos. E a gente também. Eu no campo batalhei sempre pelo meu time, até cometi erro, fui expulso também. Já dei entradas que cheguei atrasado, isso acontece. A questão é você não viver naquilo e saber para que você entra em campo. A Bíblia fala que Deus criou a gente para louvor da glória dele. Quando a gente entra num campo para jogar futebol, quem paga o ingresso, ele não quer ver pancadaria, ele não quer ver você ser expulso, ele não quer você metido em confusão, ele quer ver por aquilo que ele pagou. É igual um teatro, né? É uma performance. O Nick Kyrgios, o jogador, acho que ele é australiano, ele jogou uma vez contra o Medvedev, o tenista, e ele ganhou.
E quando acabou, o repórter perguntou, foi um dos seus melhores jogos? Ele falou, tô chateado. Ele falou, por quê? Porque o preço do ingresso que eles pagaram para aquilo que eu apresentei não foi legal, não me senti bem. Então eu acho que quando a gente entra em campo, a gente tem que entrar para isso. Não é lá para dar show, mas é entregar um produto que o público está pagando para ver. Isso sempre me acompanhou, né? A vida de fé com a minha vida esportiva. Como eu falei, não tem como a gente não errar, mas tem como a gente não viver no erro, né? Ô Silas, como que foi importante a Eliane na sua vida, né? Que ela te acompanhou a sua carreira inteira ali junto com você, né? Em vários países, jogou Catar, Japão, né? E antes não tinha nem rede social, né? Tinha telefone orelhão, né? E ficava mais difícil. Da sua época também? Da sua época? Eu peguei pouco ainda, eu peguei. Quando eu cheguei em Portugal, não tinha nada disso. E pra você ter uma ideia, né? Em 86 eu viajei do lado da Yoko Ono, cara, ex-esposa do John Lennon. Eu aqui, a Yoko Ono aqui, o Falcão aqui, não tinha um celular pra fazer uma selfie aqui assim, sabe? Nem naquele miguezinho, né? Tirar uma selfie aqui assim, por exemplo, que você tá tirando sua, já tira dela junto e tal. Imagina hoje, cara, tem uma foto com a Yoko Ono, já tá no livro, já tá no meu livro a foto com ela. Mas lá em Portugal, o que acontecia? A gente combinou, Eliane e eu, que a gente ia fazer 2 ligações só por mês pro Brasil. Porque era caro e a gente estava começando a vida. Mas aí o que eu fiz? Eu dei as minhas ligações para ela e eu ligava do clube. Eu ligava lá do esporte, em Portugal. Só que tinha um orelhão lá num lugar que a gente descia lá no orelhão e a gente aprende os truquezinhos, né? Se você colocasse a ficha assim... E a hora que ela fosse descer, você dava um tapa nela, a ligação continuava. E aí era uma fila de brasileiro ali, que era um negócio... Já pedi perdão por isso aí, já não tem mais orelhão pra você fazer isso. Né? Mas era o que dava para fazer naquela época, e aí a gente falava desse orelhão também. Então assim, mas foram tempos que a gente olha hoje, e a gente, assim... se alegra de ter passado por isso juntos, né? Eliane e eu. Ela tinha 20 anos quando a gente casou e com menos de 21 ela já foi embora comigo para a Europa. E ela chorava muito, não falava para mim, depois a irmã veio falar para mim que ela chorava muito. Quando a gente foi para o Japão, nós pegamos 5 terremotos lá em 2 anos. Um de 4,5 na escala. Meu Deus, 4,5 aqui no Brasil não ia ficar nada em pé, 0, ia cair tudo. Mas lá no Japão eles estão preparados para isso, e ela aguentou essa barra lá comigo. Os filhos pequenos, uma coisa é você tá aqui no Brasil com os filhos pequenos, a família, todo mundo para ajudar, outra coisa você tá lá no Japão, o idioma totalmente diferente, o clima totalmente diferente, longe pra caramba, 32 horas da minha casa aqui no Brasil para minha casa lá no Japão, em Kyoto, fora que você chega lá tem o fuso horário também, assim, e a gente junto o tempo todo. Então eu tenho uma palestra que chama Como Transformar Sonhos em Metas, e aí eu vou tirando do baú os sonhos, né? A camisa do São Paulo, da seleção brasileira, um troféu, outro, uma medalha e tal, mas no final o grande sonho que eu consegui transformar em meta foi o meu casamento e a minha família, né? Hoje nós éramos em 2, hoje nós somos em 10, né? O genro, as 2 noras, os 2 netos e a gente. Então, eu, Eliane e os 3 filhos. Então, assim, eu acho que essa é uma vitória cada vez mais importante e cada vez mais difícil. Porque hoje, de cada 10 casamentos, 6 acabam antes do 3º ano. Então, é uma estatística bem delicada e bem desagradável, né? Porque o casamento, a família ainda é a maior instituição que Deus colocou, né? E a Eliane, sempre que chegava nos países, procurava algum pastor, alguma igreja, né? Que fortaleceu você. Li 2 vezes o livro. 2 vezes o livro? Li 2 vezes. Foi em 2024. Eu tô estudando mais do que quando eu estudava na escola. 2024 que eu fui lá, na Legal, Nazaré. Aí eu li aquela época e li agora, né?
E até teve o testemunho que eu falei com o menino na fila, Fraga chama. Aí mostrei do podcast pra ele, falei, o menino nem vai olhar, né, e tal. Ele joga em Portugal. Aí daqui a pouco ele tava seguindo o podcast, tava me seguindo, e aí começou a assistir, deve até assistir esse daqui depois. E aí, tá saindo em inglês o livro, hein? Beyond Success, que é a mesma coisa, além do sucesso, mas tá saindo em português e adaptado para o formato americano lá, tem muita interação no final de cada capítulo, perguntas, o que eles acharam. Legal, já tá saindo, daqui a pouco vocês vão estar sabendo. Aproveitando a pergunta, Ricardinho falando, né, sobre sua esposa sempre procurar um pastor em cada país, a sua carreira se passou por muitos países diferentes. E como foi na questão da sua fé? Porque que nem ela chegava e procurava sempre um pastor, uma igreja ali, sempre encontrou, teve algum país que teve dificuldade? A gente fazia em casa, a gente fazia reuniões em casa. No Catar, por exemplo, ela falou, vamos fazer reunião para os casais? Falei, vamos. Tinha casal, tinha solteiro, tinha de tudo, americano, holandês. Tem um casal holandês que até hoje a gente se comunica, eles vêm passar férias aqui. A gente se conheceu lá nas reuniões em casa. A moça que trabalhava com a gente era filipina, a Lin também. E a gente sempre procurava uma igreja, era a primeira coisa. Né? No Japão a gente andava 70 quilômetros para ir numa cidadezinha perto, que chama Okaite, perto de Kyoto, né? Era um container. Era um calor dentro daquele container, cara, mas a gente ia, depois a gente já passava no restaurante brasileiro para almoçar, que a gente tinha uma saudade da comida brasileira, né? Já levava feijão para casa, paçoquinha, guaraná. Cara, é isso. Alguém já morou fora aqui? Não, só o produtor. Já sabe o que é isso aí. Você tem saudade até da paçoquinha, cara, aqui do Brasil. E Eliane sempre... E ela também, como sempre foi uma menina de fé, quando ela chegou em Kyoto, que ela estava meio perdida, porque eu estava lá já de pré-temporada, né? E aí ela viu um cara no orelhão falando, e ela em português. E ela falou, você é brasileira? Ela falou, eu sou pastor. Puxa, que legal, tá, a gente tá indo para Kyoto. Aí ele ajudou. Então, assim, é o cuidado de Deus nas horas que você está em dificuldade, né? Sem saber falar japonês, sem saber falar o inglês, e você se depara ali, né, com 3 filhos, né? Não é fácil, mas Deus sempre surpreendeu a gente de maneira muito especial, né? E... eu vou falar, esqueci. Eu esqueço, às vezes eu tô pregando, eu esqueço. Mas nos clubes fora do país, você nunca chegou a ter uma retaliação? Falar de Cristo dentro do clube e alguém falar, Silas, aqui dá uma segurada, aqui não é assim? Não, lá no Catar a gente não podia convidar os locais, né? Para as reuniões na casa da gente, os catares. Essa regra era imposta, chegava lá já... nunca falaram para mim, mas eu sabia por conta dos brasileiros que moravam lá, né? Mas eu nunca tive problema porque eu jogava, né? Assim, eu só fui reserva uma vez na Sampdoria durante um tempo, mas a maioria dos clubes que eu joguei eu fui titular. Então, quando você dá uma resposta boa dentro do campo, você tem mais abertura, né? O Magno Alves, por exemplo, lá na Arábia, o Sheik colocou uma igreja para ele. Porque dentro do campo ele arrebenta. Então tem também esse lado, que é lógico, o interesse deles é totalmente aqui na terra, aqui embaixo, é de vitória e clube, mas Deus faz do jeito dele até para mover o coração das pessoas, né? A Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele inclina para onde ele quer. Então, basta a gente estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Assim, não tive. Uma vez no São Paulo, a gente tinha a dinâmica quando voltava do jogo. Jogava no domingo, representação na terça e tinha a dinâmica do jogo. Ganhou, perdeu, empatou. Porque ganhou, porque perdeu, porque empatou. O time todo. E eu sentei do lado do Oscar. O Oscar tinha 3 Copas do Mundo. Era o nosso zagueiro, Oscar e Dario Pereira. Eu julgo talvez a melhor dupla de zaga que o São Paulo já teve na história. Tiveram outras muito boas também, o próprio Lugano, o Fabão que a gente falou aí, Miranda, mais André Dias, um monte de gente lá. E aí foi passando, e aí um deles, eu só não vou citar o nome por questões éticas, porque ele é meu amigo também, ele falou, não, eu acho que a gente tá dando muita Bíblia no jogo, a gente dava Bíblia pros caras, né, o Miller e eu, tá. E aí, eu já comecei a ficar meio assim, né, eu era muito menino ainda, eu falei, puxa vida, eu vou botar meu pescoço aqui agora,
capaz de eu ter ser mandado embora, né? Mas aí chegou a minha vez, eu não me contive, né? Eu falei, olha, não concordo não com o que a pessoa falou, e os exemplos que eu tenho na Bíblia são exemplos de guerreiro. Quando tiveram que botar o pé, os caras botavam o pé. Quando tinham que dividir, dividiam. A minha questão é que a gente faz com lealdade e tal. E falei, bom, agora vai vir a bomba, né? O Oscar estava do meu lado. Era a vez do Oscar falar. E você, Oscar? O treinador perguntou, Cilinho, né? E você, Oscar, o que você tem para dizer? O Oscar falou, não, eu concordo com tudo que o Silas falou. Cara, era a mesma coisa que se o Pelé do nosso time tivesse, né? Concordou comigo. Então ali eu respirei assim, quase que eu dei um glória a Deus lá no meio do vestiário lá. Então, assim, tem hora que a gente também tem que se posicionar. Tem hora que é melhor ficar quieto, né? E aguentar. Mas a vida fala muito. A vida fala muito. Eu acho que era São Francisco de Assis, né? Que falava, pregue a palavra o tempo todo. Se precisar... Não, pregue a palavra o tempo todo. Se precisar, use as palavras. Se necessário, fale. Se necessário, ou seja, então ele está falando, viva, e a vida já vai dizer, né? E você jogou 2 Copas do Mundo, acho que não tem ambiente mais competitivo que uma Copa do Mundo, de pressão ali, todo mundo de olho. E como que era viver com a fé nesses momentos? Um momento de estar concentrado ali, focado, às vezes vaidade de alguns jogadores. Como que era viver com a fé neste momento? Era ali, da mesma forma que para quem tá vendo assim um jogo, parece que é difícil, lá dentro do campo existe muito respeito dos adversários para com a gente. O meu primeiro jogo na seleção, eu entro, não foi o primeiro, eu entro contra a França, foi no jogo da eliminação em 86, que a gente perde nos pênaltis, né? O Platini, eu balancei para lá e voltei, o Platini errou o passe, deu no meu pé a bola. Falei, cara, se o Platini deu a bola no meu pé, quer dizer que eu tô na Copa, entendeu? Aí você sente que que você faz parte daquele ambiente ali. E é isso. Agora, tudo que acontece ali, a repercussão é 50, 100 vezes mais, porque o mundo todo tá olhando para aquilo ali, né? E você ser eliminado, depois parece que você tá num velório, e quando você é campeão também, é céu, né? Porque a gente foi campeão sub-20 na Rússia, eu fui escolhido o melhor jogador e, cara, não tem esses... E agora, só participar de uma Copa do Mundo, tá ali, né? Um em cada 1 milhão, tem a chance de jogar pela seleção do seu país em uma Copa do Mundo. É muito pouca gente, né, para esse espaço aí. Acho que campeões do mundo, hoje acho que nós devemos ter uns 70 vivos. 70, 80 vivos desse pentacampeonato que a gente tem, né? Até aproveitar que você falou que ganhou considerado o melhor jogador lá da Copa do Mundo de Sub-20, né? Isso. E ontem, no último podcast, teve até uma pergunta que o internauta mandou e eu achei interessante. Que ele perguntou como não deixar seu ego subir e continuar vendo que foi Deus que te colocou aquilo ali, que Deus te colocou naquele lugar. Porque por muitas vezes, quando a gente chega no auge, muitas pessoas esquecem que não é por méritos nossos, mas sim foi Deus que colocou. E na sua vida você teve grandes títulos, grande momento, teve uma grande carreira. E nesses momentos do auge, como que você fez isso? Se foi difícil também? Porque a gente sabe que a gente é carne e às vezes acaba acontecendo. Eu sempre busquei força em Deus em todos os momentos, né? E sempre depois soube dar glória para Ele, porque é óbvio, ele deu o talento pra gente executar o que a gente tem que fazer, porque eu vejo muita gente falando, mas tudo é Deus, Deus não joga. Não, Deus ele não joga, mas ele vai para dentro do campo com você. Ele te ajuda a não fazer besteira, ele te ajuda você, naquilo que você é bom, criar uma situação. Eu tinha uma jogada que era uma pedalada, eu pedia para Deus, me deixa mano a mano com o jogador, me ajuda eu ficar mano a mano. Aí dentro do campo eu ia procurar ficar sozinho com o cara. Também não ia ficar sentado lá, em pé, lá parado, esperando eu ficar sozinho com o cara, que isso não ia acontecer. Eu fui no jogo do Zico agora, dia 27 de dezembro, lá no Maracanã, e eu joguei acho que umas 7 partidas no Maracanã pela seleção Copa América e também times. E eu nunca tinha feito um gol no Maracanã. Eu levei meu filho uma vez lá, um evento que teve da Aline Barros e do Gilmar,
E ele tinha acho que 10 anos de idade, ele falou, pai, posso chutar uma bola no gol? Eu falei, vai lá, chuta uma bola e sai correndo pra cá, porque senão os caras vão te bater aí. Ele meteu a bola na gaveta. Eu falei, Deus, meu filho fez um gol no Maracanã, eu não fiz ainda. Eu falei, me ajuda aí e tal. Eu saí da oração com 60 anos de idade, né? Que eu saí certo que eu ia fazer o gol. E aí o Denilson faz um passe pra mim do meio campo, eu entro e tal. O Nuno Gomes estava sozinho, o português, era só rolar a bola pra ele. Ou seja, eu senti ali, cara, te dei a chance. Agora é com você, cara. Aí eu fui lá e bati, o goleiro quase pegou, então ela bateu embaixo do goleiro, mas ele nem ficou bravo comigo. E fiz o gol. Então, eu acho que esse relacionamento com Deus, a Bíblia fala que a intimidade de Deus é para aqueles que Ele ama. A gente tem que ter intimidade com Deus. Parece uma coisa banal. Pô, pedi um gol no Maracanã. A Bíblia fala, pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. Por que não? Né? Por que não? Não estava pedindo para... Eu estava pedindo porque eu queria fazer um gol no Maracanã. E meu filho estava comigo, ficou super orgulhoso, foi muito legal. Então tem disso. Eu acho que entender o que você está fazendo, a capacidade que Deus te deu para fazer, exercer aquilo. Eu estou tentando... Puxa, não é Romanos 8, 28... Vê o que é esse aí. Eu tava tentando lembrar aqui, não lembrei. Ô Silas, e teve no São Lourenço, quando você chega, você pede 2 gols para Deus, né? Isso aí foi muito legal. Eu dei uma de Gideão aí. Eu falei, Deus, cara, Deus chamou ele para lutar contra os midianitas, era muita gente e tal, ele era o menor o que é? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para todas o bem as coisas cooperam que... para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso aí. Quando eu baixava em campo, descia para jogar, eu pensava nisso. Né? Era grande, era alto, era contra a seleção maior, menor, time e tal. Faz o seu melhor, saia de campo, ganhou, empatou, perdeu, consciente que você deu o tudo que você podia dar e vai assim. E aí quando eu vou lá para Argentina... eu falei, pô, Gideão, Deus queria que ele liderasse o povo judeu lá de Israel contra os midianitas, e ele falou, pô, eu sou o menor da minha casa, eu sou incapaz e tal, e eu me senti assim, porque quantos jogadores brasileiros foram para a Argentina? Poucos, e os que foram para lá, quase nenhum teve sucesso lá. Todas as vezes que eu joguei contra a Argentina, pancadaria e terminava com um jogador a menos e não sei o quê. Eu falei, mas Deus, o senhor me quer aqui? Então eu vou colocar uma lã molhada, ela vai amanhecer seca. Depois eu vou colocar ela seca, ela vai amanhecer molhada. Eu falei, eu quero fazer 2 gols na minha estreia. Aí quando eu levantei da oração, eu falei, Deus, na verdade que 2 gols são muito. Eu falei, tô pedindo demais. Eu falei, mais um sim. E essa vai ser a confirmação que o senhor me quer aqui. E fui treinar. Fim da semana o treinador me chamou e falou, você vai estrear já no domingo que vem. Eu falei, contra quem? Ele falou, contra o Boca. Eu falei, contra o Boca? A assistência tá boa, né? Falei, pô, o senhor já deu um passe, já vai. E aí fiz o gol, depois fiz uma jogada, o cara cruzou, eu abaixei pra cabecear assim, já cabeceei e saí pra comemorar. Entrou o cara, ele chama Moja, ele entrou assim, eu até brinco, né, que eu falei, devia estar nos quintos dos infernos, aquele cara, que eu não sei de onde ele saiu. E aí a bola bateu na cabeça dele e foi lá pra quase na meia-lua. Aquele cruzamento do Jorginho, que a bola veio muito forte, a zandonária lateral. Era só cabecear, não sei nem saltar. E aí quando eu caí assim, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, se você tivesse me pedido os 2 gols, eu te daria. Porque eu sou Deus, pra mim não tem nada impossível. E eu arrepiei, cara, assim, do dedo da mão, do dedo do pé, e comecei a chorar dentro do campo, e os meus amigos, Pablo, que passa. Eu já tinha feito o primeiro gol, né? Eu, não passa nada. Também não dá tempo de explicar pros caras, né, o que tinha acontecido, né? E aí acabou o jogo, o Johnny, que era meu amigo missionário que morava lá, que foi um dos responsáveis pela minha ida, ele falou, Silas, tudo que aconteceu aqui tá na palavra. Eu falei, como assim, Johnny? Ele falou, primeiro, a Bíblia fala, seja feito conforme a fé que tu tens. Você não tinha fé para 2 gols. Então não aconteceu. Ele falou, mas por outro lado, Deus quer você aqui e confirmou e te deu o gol. Eu falei, amém. E aí, tudo que aconteceu lá. Depois do livro em inglês vai sair o livro em espanhol. E aí vão estar essas histórias todas também, porque foram 4 anos. A gente foi campeão depois de 21 anos que o São Lourenço não era campeão. O São Lourenço é uma espécie de Corinthians lá
na Argentina, é doideira, muita gente e tudo. E eu era embaixador do São Lourenço até o fim do ano, né? De 25. Fiquei como embaixador lá do clube, agora mudou a presidência, mudou tudo lá. E a gente ia conhecer o Papa em setembro, porque o Papa era o torcedor número 1 do São Lourenço. Eu até brinquei, eu falei que eu ia fazer uma afirmação e uma pergunta, né? A afirmação era, ó, eu vi teu filme, Os Dois Papas, gostei, falei, um filme legal pra caramba. Falei, mas criança, o senhor viu algum gol meu? Eu acho que ele ia falar que sim, porque ele era bem boleirão, ele gostava do São Lourenço do futebol. E você virou ídolo lá, né? No São Lourenço, e você implantou Atleta de Cristo lá? Começamos lá em casa, um uruguaio, um hondurenho, um armênio, que era o pastor Rubem Cassabian, e eu, o uruguaio Juan Moran, o hondurenho Eduardo Bennett, e aí o pastor Rubem e eu, e a gente começou, e foi uma coisa absurda, assim, depois de um mês já não cabia mais na minha casa, depois de 3 meses não cabia mais no lugar que a gente alugou, depois fomos para um lugar gigante lá, e aí o canal de TV entrou no nosso projeto, e a gente ficou 6 anos no ar com um programa que chamava La Gran Jugada, e ali a gente ia num restaurante, fazia as entrevistas, dava um jantar pro convidado e fazia as entrevistas, e foi muito legal. E dali saíram, hoje nós devemos ter uns 50 grupos espalhados pelo mundo, aí, América do Sul, América Latina, todo lugar. Você contou sobre que você pediu a confirmação para Deus sobre o gol para você ficar no clube. E você já precisou tomar alguma decisão difícil para você por conta que Deus falou? Chegou alguma proposta e você, queria ir, mas... Sim. No primeiro ano, por eu ter tido pro Balgia, meu contrato não foi um contrato muito bom financeiramente. E aí eu me recuperei e tal, nós ficamos em segundo lugar no ano, atrás do River. River foi campeão. Na última rodada o River foi campeão. Se o River empata, a gente era campeão. Eu tô com o fone aqui, escutando o jogo do River, uma das últimas bolas, e eu falo, gol do River, Francesco. O Francesco fez o gol do River e foi campeão. E aí, quando acabou o ano, o Zé Sérgio, que teve com vocês aqui, o Zé era técnico do Itachi, do Kashiwa Reysol, lá no Japão. E o Careca já estava lá, eles tinham subido o time para a primeira divisão, e eles queriam formar o trio Careca, Miller e Silas, no São Paulo. Estavam contratando o Miller, e aí eles me ligaram no Japão para ir. Ligaram lá na Argentina para eu ir para o Japão. Eu saí de Buenos Aires, vim aqui para São Paulo. Eu lembro que naquela manhã eu falei, Deus, eu não sou nenhum herói da fé, o dinheiro que eles estão oferecendo é muita grana, né? Independência financeira para netos e tal. Mas a Bíblia também fala que a segurança de um homem, aqui homem ou mulher, não está na abundância de bens que ele possui. Então a nossa segurança não está, você pode ser bilionário, a tua segurança não está nisso. A nossa segurança está em fazer a vontade de Deus, e aí ele prometeu que vai cuidar da gente, né? E aí eu vim para São Paulo, falei, Deus, coloca a paz no meu coração se é para eu ir. E tira a paz do coração. Colossenses 3,15 fala assim, seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Eu falei, se é para ir, que eu me sinta feliz, se é para não ir, que eu me sinta mal. Cheguei lá, entrei na sala, tava lá o diretor do Itachi, o fotógrafo, a camisa e tudo, não sei o que, o Juan Figuer, que era meu procurador. A hora que eu sentei na cadeira, eu já comecei a sentir um brulho no estômago, falei, senhor Juan, a gente pode ir lá na outra sala? Ele falou, pode. A gente saiu, aí eu falei, não vou pro Japão. Ele falou, você não quer ir pro Japão? Eu falei, não. Qualquer outro empresário ali ia tentar me convencer, porque a comissão dele também era uma comissão boa. Ele falou, vamos voltar lá. Voltamos lá, ele falou pro diretor, Silas não vai pro Japão. O diretor falou, Silas, nós estamos em 1994. O Brasil acabou de ser campeão do mundo. Ele falou, Jorginho, campeão do mundo, teu amigo, inclusive, tá no Japão. O Dunga tá no Japão. O Bismarck tá no Japão. O César Sampaio tá no Japão. O Leonardo, campeão do mundo lateral esquerdo, também tá no Japão. O Alexandre Torres, filho do Carlos Alberto Torres, capitão da Copa de 70, tá no Japão. Eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com a vida deles, né? Cada um tem a sua vida. Ele falou, você, sua mulher,
o problema é sua mulher? Eu falei, também não, Eliane já tá comigo há muitos anos, né, na estrada e tal. Aí ele tentou a última coisa, ele falou, você quer mais dinheiro? Se quiser mais dinheiro, eu te dou. Eu falei, olha, não passa por aí, não, tal. E aí, me despedi e saí. Quando eu tô entrando no elevador, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Parecia que era alguém físico que estava do meu lado aqui, assim. Quase que eu virei, assim, E ele falou assim, você fez muito bem em ser obediente à minha voz. Mas você não se esqueça de uma coisa. Eu sou Deus e eu não fico devendo nada para ninguém. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Ele não fica devendo nada pra gente. Voltei pra Argentina, aí a gente foi campeão depois de 21 anos, eu fui escolhido o melhor jogador, e aí joguei contra o Maradona, junto com o Maradona, e aí a gente começou esse trabalho. Tinha um propósito muito maior do que simplesmente ganhar jogo, ganhar título, ganhar dinheiro. Eram vidas que estavam envolvidas ali. Deus estava preocupado com as vidas e me escolheu para ser o Gideão ali naquele tempo. Até hoje a gente tem o trabalho lá. E assim, se tem algumas coisas na vida que a gente pode bater no peito e se orgulhar, não que nem o jogador, né, que bateu no peito, eu sou F, aí levantou a camisa da Deus é fiel. Tem algumas coisas que a gente pode se orgulhar, é isso. É a gente saber que quando a gente chegar lá, ele vai falar pra gente, servo bom e fiel, entra aqui no gozo do seu Senhor. Tudo dessa turma aqui, ó, você conseguiu, através da tua vida, em primeiro lugar, e depois através do teu testemunho, influenciar, e se eles estão aqui é porque você fez aquilo que eu te, né, pedi para fazer, né? Você tem uns pilares que você segue, né? Deus, casamento, família, saúde, ministério e, por último, o trabalho. Né? Eu falo sempre isso nas palestras que eu dou, e isso é baseado também num livro não é do Carlos Macor, Alex Dias Ribeiro que me deu esse livro, esse piloto de Fórmula 1, um dos melhores livros que eu li na minha vida, já vou lembrar. Andando com tanque vazio, acho que é Carlos Macor mesmo. Depois eu vou lembrar o autor do livro. E ele fala que ele teve um burnout, né? Que ele teve uma depressão muito grande e tal, não sei o quê. E aí, como ele se recuperou daquilo. E aí, no fim, ele fala a ordem de prioridades dele. Deus em primeiro lugar, depois o casamento. Casamento aqui, esposa, viu, rapaziada? Porque os filhos vieram depois que você casou. Então, cuidado de não botar os filhos na frente do cônjuge, porque isso pode dar ruim depois lá na frente. Então, óbvio, é amor, é igual, tudo, mas depois é a família, a tua família, esposa, filhos, a tua família estendida, né? A saúde, o talento, talento que Deus dá pra gente executar, e depois o trabalho. Só que o trabalho ele não tá em último porque ele é último, ele tá no lugar dele. Eu sempre dei a minha vida pelo meu trabalho, sempre cheguei antes, saí depois, me preparo, ESPN, a gente tem que estudar pra caramba, saber de tudo, quem é SAF, quem é treinador, quem é juiz, onde que ele apitou, quantos cartões ele dá, porque na hora de falar você tem 30 segundos, tem que falar. Então assim, ser mordomo do trabalho, mas não colocar o trabalho lá em cima, na frente de Deus, na frente do casamento, na frente da família, porque eu deixei a vida de técnico por isso, para priorizar a minha família. Eles se sacrificaram muito por viver fora, viver longe dos primos, das tias, das avós e tal, para poder viver a minha vida. Então nada mais justo do que eu vir para cá, e eu não dei um passo atrás não, porque Deus, quando ele faz perfeito. Tô feliz, tô há 7 anos já quase na ESPN, tô feliz por essa porta que ele abriu ali, e amo fazer o que eu tô fazendo. Então Deus, ele sempre, o plano dele é sempre perfeito pra gente, né? Você até falou, você largou de ser técnico por conta disso, e agora falando um pouco no encerramento da sua carreira como atleta. Uhum. Como que foi decidir encerrar? Foi Deus que falou com você, que chegou o momento? Como que foi isso aí pra você na carreira? Jogo contra o Paulista de Jundiaí. Em Jundiaí, eu tava no Rio Branco, na Inter de Limeira eu tava. Na Inter de Limeira. E aí almocei, fui dar aquele descanso para depois ir pro jogo, e eu senti assim no meu coração muito forte, último jogo hoje.
Ainda faltavam uns 3 jogos para acabar o campeonato. E hoje vai ser o último jogo. E eu, assim, eu não ia pedir para ir embora, né? Depois daquele jogo, acontecesse o que acontecesse ali. E aí fui pro jogo, empatamos 3-3, Wagner Mancini, técnico do Red Bull hoje, é meu amigo, irmão. Eu tava jogando pelo Paulista também, eu jogava pra caramba o Wagner. Era meia direita também, volante meia ali. E aí eu ainda fiz o último gol da minha carreira ali contra o Paulista. E aí quando nós voltamos lá para Limeira, o treinador me tirou, aí eu já não joguei mais. Simplesmente me tirou, acabou. Mas você já tinha decidido aposentar no final desse ano? Já. Ali já era 38, né? 38 anos. Eu seguindo o conselho do Alex Dias Ribeiro, eu tentei estender o meu talento o máximo que eu pude. Né? Eu queria parar antes. Ele falou, não. Quando pararem você para, mas não para não. Então, você sentiu também o falecimento do seu pai, né? Você estava na seleção, se não me engano, na Copa América, e você sentiu, isso. Né? A gente estava no Sul-Americano, no Paraguai, que é a Copa América, né? Uhum. E ele morreu, hoje é dia 27, anteontem fez 41 anos da morte dele, 25 de janeiro. E aí eu estava no quarto com o Neto que hoje é comentarista, né, apresentador na Band, e o Tozinho. E aí eu falei, meu pai morreu. Eles, como assim? Eu falei, o pai morreu. Mas como assim, Silas? Eu falei, não sei, eu estou sentindo aqui que meu pai morreu. Aí o Tozinho, que era muito querido, ele falou, para com isso. Tá, um mês que a gente está longe de casa, está longe do seu pai, está com o sol. Eu falei, Tozinho, pode ser, tal. Pai. Na terça-feira, a mesma coisa. E já tinha chego a notícia lá. Mas aí o Jair Pereira e a direção da CBF, eles não quiseram me falar, porque a gente tinha um jogo contra o Paraguai na quarta, que era a final. Chilavera era o goleiro do Paraguai. E aí nós ganhamos de 2-0, né, com o gol do Romário e do Gerson. E aí quando eu cheguei aqui, eles colocaram guardas nas esquinas lá no bairro para eu não chegar lá e ser pego de surpresa por algum vizinho e tal, né? E aí meu cunhado explicou o que tinha acontecido, tal. Aí eu falei para ela, eu já sabia, acho que Deus me deu também esse insight, né, para me preparar para quando eu chegasse em casa, né? Chorei pra caramba, lógico, meu pai era referência pra gente, aquele que ensinou valores e princípios. A gente não teve grana quando era criança, mas a gente teve valores, princípios, nunca faltou nada. Quantas vezes não tinha comida e ele falava, vamos orar. Botava eu e meu irmão gêmeo para orar de joelho, às vezes colocava mais os irmãos. Daqui a pouco parava um carro lá na frente, alguém que devia dinheiro para ele, com compra de mês. Era absurdo as coisas que a gente viu, assim, absurdo e maravilhoso, né? Então a gente aprendeu, já desde criança, não só a ter fé, mas também a depender de Deus. Hoje, por exemplo, eu sou comentarista na ESPN, mas a ESPN não é minha. É um momento que Deus me permitiu que eu esteja ali. Mas a posição de comentarista é minha, mas o cargo não é meu, o cargo é do diretor, é de quem manda lá. Agora, estou tentando fazer o melhor. Se não for suficiente amanhã ou depois, é porque Deus quer outro caminho e tal. Então, eu acho que quando a gente vai chegando nessa maturidade, assim, nessa experiência, é bem legal. Se bem que eu encontrei um uruguai agora no avião, assim, já estava indo para a Argentina, um senhor de uns 70 para 80 anos, palestrante também, veio dar uma palestra no Mackenzie. Aí eu falei também que dou palestra e tal, ele falou assim, então eu vou te dar uma coisa que você não vai esquecer nunca mais, uma frase. Eu falei, qual que é? Ele falou, a experiência é igual a um pente que eles te dão quando você já tá careca. Tipo, quando já não serve pra mais nada, eles te dão um pente. Às vezes eu vou jogar bola, eu vejo que a experiência não serve pra nada, porque eu penso em fazer as coisas, mas o corpo já não vai mais junto. E como você decidiu virar treinador? Já era algo que você pensava antes de se aposentar como atleta? Foi depois? Não queria ser treinador de jeito nenhum, porque durante a minha vida de jogador eu via a solidão que é ser treinador de futebol, e eu vi os treinadores, o peso que é e tal, até que o Vadão foi meu treinador, o Vadão já não está mais com a gente, né, mas o Vadão foi meu técnico do Atlético Paranaense. E aí, como eu perguntava muitas coisas para ele, ele falou para mim, quando eu estava no banco de reserva, ele falava, o que você vê, você me fala. O que for bom eu vou acatar, o que não for eu deleto, tudo certo. Quando eu estava dentro do campo, ele falava para mim, de dentro do campo,
o que você vê, você vem, me ajuda, tal. Então, assim, a gente teve um relacionamento bem legal, e aí nasceu a vontade de ser técnico. E aí foi quando o Zete me convida pra gente jogar pela seleção de Master, né? E aí o Zete, numa das viagens, me falou, ó, você não quer trabalhar comigo e tal? Eu falei, vambora. E aí comecei com o Zete como auxiliar, a gente foi no Paraná Clube, depois foi pro Fortaleza, Atlético Mineiro, Fortaleza, aí o Zete falou, não, acho que eu vou parar. E também já estava me incentivando a fazer carreira solo, e aí foi quando apareceu o Fortaleza, em seguida o Avaí, e aí eu fiquei 11 anos, né, nessa vida, foi muito bom, mas também chegou o momento que eu estava ficando muito sozinho, longe da família. Então, nesse momento, eu falei, não, Deus não me juntou com a Eliane para eu ficar sozinho, né, principalmente nesse momento. E aí foi quando eu comecei a orar, pedir direção para Deus, né, para ele dar uma solução, e ele foi fechando as portas, devagarinho, foi fechando as portas e tal, e assim, saí sem prejuízo nenhum, foi tranquilo, bem tranquilo. E como é ser um treinador cristão? A gente teve a experiência recentemente que a gente entrevistou o Fausto Dias, que foi campeão com o Paulista, subiu, teve 2 acessos, agora tá de auxiliar em Ituano, e ele contou as experiências dele, pegou um grupo bom, mas ele contou que às vezes tinha algum diretor ali que não gostava muito. No seu caso, como que foi? É difícil. É difícil. Ser técnico cristão é difícil porque os caras querem que você seja igual a todo mundo. Você fica xingando, falando palavrão e não sei o quê. E, cara, eu não enxergo assim. Em outros países não é assim. Por que aqui teria que ser assim, né? E também não ia negociar a minha fé. Isso aí é o principal. Pode me mandar embora, não quero nem saber. O Nelson Mandela, o cara que escreveu o livro dele, chamou Diário de Mandela, ficou 3 anos lá na África do Sul. Inclusive, o Mandela apresentou para esse repórter a esposa. E o cara perguntou para o Mandela, você tem medo da morte? E o Mandela falou, não. Ele falou, por quê? Ele falou, porque a morte, quando vem, vem. Uma demissão, quando vem, vem. Um time te mandou embora. Acabou, você vai ficar chorando, reclamando? Não. Então faça o seu melhor, foi o que eu fiz o tempo todo. Chegava cedo, saía tarde, preocupava com os jogadores, ajudei muitos jogadores. Tive agora lá na Kings League com o Tardelli, Diego Tardelli veio falar comigo que o Filipão queria convocar ele para a seleção, mas o Sheik não queria deixar ele sair, e ia ter prejuízo para mim. Aí ele falou, professor, o que eu faço? Eu falei, vai embora amanhã. Quem sou eu para te impedir esse sonho? Eu falei, pode ir. E aí depois a gente perdeu um jogo lá e os caras mandaram, mas tudo certo, a gente sabe. Não tem... o que é certo e pronto, e acabou. Então, assim, agora é difícil porque a gente não aceita coisa errada. Né? Uma vez eu estava com o Zeke de auxiliar, que a gente estava num jogo, e tinham 3 caras lá fora, quando acabou o jogo, vieram falar comigo, ô Silas, tudo bem, tá? A gente é empresário, assim, e a gente tá precisando de um número 10, eu, como eu era auxiliar, eu mapeava muito o campeonato, os times todos, quem eram os jogadores, para a gente até pensar em possibilidades, né, de trazer para os outros anos. Eu falei, eu vi um número 10 jogando no clube do Remo, muito bom. Eu falei, se eu te falar o seu nome dele agora, eu não lembro e tal. E os caras, legal tal. A gente voltou lá para o Ceará, né, para Fortaleza. Acabou o ano, virou o ano, eu era o técnico principal. Tô no shopping andando e toco o telefone. Ô Silas, tudo bem, tá? Eu sou um daqueles caras que estava lá em Santo André naquele jogo, lembra? Eu falei, lembro tal. Eu falei, então, aquele jogador que você indicou, a gente já comprou ele e a gente já vendeu ele. Falei, puxa, que legal, tal. Então, a dica que eu dei para vocês foi boa. A gente queria que você desse o número da sua conta para a gente dar a sua parte. Eu falei, como é que é? Eu falei, não, você está equivocado. Eu falei, eu já sou reconhecido aqui pelo Fortaleza, eu tenho meu salário aqui. Não, mas a gente trabalha assim. Eu falei, mamãe, eu não trabalho assim. Eu falei, desculpa. Eu falei, faz um favor para mim, não me liga mais não. Eu falei, não me telefona mais não. Então, assim, é um mundo que você o tempo todo vai ter, sabe? Essa questão de aposta, por exemplo, também é um negócio hoje que muito pouca gente, entre aspas, se beneficia com isso, mas muita gente está arruinando vida, família, casamento, saúde, por conta de quando isso entra no interior da pessoa e vai para a química do corpo e vira um vício, aí pode ganhar um dinheiro que ganhar, vai ter que depois se tratar para isso aí. Então, tanto que eu acho que na Europa que eles proibiram, isso não sei até quando, eu não sei qual campeonato que não sei se é no inglês, onde é que não pode,
Então, assim, aí vai de cada um decidir, não tem nada que ver com religião, tem nada que tem a ver com, sabe, já recebi proposta também, recusei para ganhar grana, agradeci tudo por pensarem em mim, mas não vai fazer parte não do meu dia a dia. E agora como comentarista? Como que é um comentarista cristão? A gente não faz ideia, acho que como que é dentro das emissoras, mas tem até certo ponto que você pode falar algo, eles impõem alguma coisa. Eu não sou careta, eu não sou um tonhão crentão que fica metendo o dedo na cara. Não, eu vivo. A Bíblia fala assim, santificai a Cristo. Santificar aqui quer dizer separar um lugar para ele no seu coração. Santificar a Cristo nos vossos corações para que estejais prontos para responder com mansidão a todo aquele que perguntar, a razão da vossa esperança, da vossa fé. Então, assim, eu tô ali. Se o cara falar, Silas, pô, tô com uma situação aqui, tal, o que você acha, tal? Eu falo, vamos ali no cantão ali. Aí, no cantão, aí você dá a voadora no cara, dá carrinho sem bola. Aí você, dentro daquilo que Deus te ajudar ali para fazer. Então, assim, eu não sou careta. Convivo com gente que fala palavrão, né? Assim, mas eu tô na minha, porque eu sei quem que tá junto comigo. Agora, o cara vai saber que você é diferente, não que você é melhor, não, que você é diferente. O Alex Dias Ribeiro falava assim, isso é um conselho para nós que somos cristãos. Deus chamou a gente, você e eu, pra gente ser diferente, não pra gente ser esquisito. Tem uns crentes aí que, meu Deus do céu, os caras são esquisitos, o cara quer ficar longe dele. Não, para ser diferente, é uma coisa. Então, assim, no trabalho, a gente é aquilo que a gente é. Não tem... Lá na ESPN não sai falando para todo mundo, mas eles sabem. Todo mundo sabe lá. Mas eu não preciso sair falando para ninguém. Acho que as atitudes vão demonstrar isso e pronto. E hoje na Nazareno você está como pastor auxiliar lá? Eu sou pastor local, a gente tem o grupo de pastores, tem os pastores auxiliares e tem os pastores locais. Eu sou pastor local, né? Tenho a minha carteirinha de pastor, que de vez em quando eu dou umas carteiradas, eu uso para entrar nos hospitais aí, que eu tenho que ir lá orar por alguém, ou quando ou vai alguém lá na igreja que não tem pouco lugar, aí eu meto uma carteirinha lá na cara dos negros, aqui, ó. Então, assim, é uma responsabilidade, a gente está debaixo da autoridade do pastor Flávio, que é filho do pastor Aguiar, que é pastor emérito hoje, né? E, assim, é muito legal quando você tem uma liderança, sabe, que é correta, não que é sem erro, mas que é correta, que faz a coisa certa, andar, se preocupa com gente acima de tudo, sabe? Hoje a gente vive, infelizmente, né, na política, na vida social, no mundo, dentro da igreja também, a gente vive um mundo bem complicado, porque tem muita fama no meio de tudo, tem muito dinheiro no meio de tudo, então não fazer as coisas por ganância. E a Igreja do Nazareno é uma igreja que, assim, eu agradeço muito a Deus por fazer parte, porque se preocupa muito em caminhar, né, de forma correta. Você já contou alguns, mas teve mais algum testemunho marcante que você viveu em meio ao futebol? Dentro de campo, fora de campo? Teve um agora, recentemente, eu estava lá na reunião de pastores, e aí eu tinha que renovar meu contrato na ESPN, e a gente renova o contrato por ano lá, né, anual, e aí quando eu saí de lá, eu estava no carro, e eu estava indo para casa, e eu tinha que fazer uma reunião com o meu chefe lá, depois do almoço, e eu falei, Deus, o Senhor diz na tua palavra que o coração do rei está nas tuas mãos, e o Senhor inclina para onde quer. Pô, eu gosto tanto de trabalhar na ESPN, e a gente tem feito contratos anuais, mas um ano está passando muito rápido. Eu falei, e como a tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos, toca no coração lá do meu chefe lá para a gente fazer um contrato de 2 anos. E, em nome de Jesus, amém. Fui para casa, almocei, depois do almoço, divido lá com ele. Ele falou assim para mim, Silas, tá feliz aqui? Eu falei, tô contente pra caramba. Ele falou, a gente também tá contente com você, tal, tem alguma coisa que você quer? Eu falei, não, tá tudo certo, tal. Ele falou, Silas, cara, olha o que ele falou. Ele falou, 1 ano tá passando muito rápido, né? Vamos renovar o contrato dessa vez por 2 anos. Eu embaixo da mesa assim, fiz igual o Dunga. Eu falei, pô, vambora, tal. Então, assim, é
É detalhe, mas é o cuidado de Deus, tipo, falando para mim, olha, durante mais 2 anos eu vou cuidar de você, fica tranquilo, não ganho fortuna lá na ESPN, mas não é esse o caso, é o cuidado de Deus, sabe? Ele não prometeu que a gente ia ser milionário nem rico, mas ele falou o quê? Que a gente ia ter pão, que a gente ia ter roupa, que a gente ia ter teto. Isso ele prometeu pra gente, né? E é legal quando esse tipo de coisa assim acontece, a gente vê que a nossa vida com Deus, ela não é uma vida só na teoria. Ela é uma vida prática, uma vida para ser vivida, cara. É legal você caminhar com Deus, assim, viver essas experiências, saber. Uma vez eu estava saindo do São Lourenço, o Vélez tinha sido campeão do mundo contra o Milan. Cara, o Vélez tinha aquele Vélez que acho que ganhou do São Paulo aqui. E o Vélez tinha um time muito bom e tal. E aí, o jogo próximo era contra a gente. Imagina os caras voltar lá do Japão, campeão do mundo, contra o Milan, pô. E o jogo era contra a gente. Eu saí da concentração pro campo. E eu tava no ônibus, assim, eu tava muito inquieto aquele dia, assim. Eu falei, Deus, dá um sinal aí que a gente vai ganhar esse jogo, vai. Em seguida veio um pensamento, pô, você acha que Deus não tem coisa mais importante para fazer do que dar um sinal para você se vai ganhar um jogo? E em seguida veio outro pensamento, pedis e não recebeis porque não pedis em nome de Jesus. Pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Eu falei, quer saber? Vou pedir, eu não tenho nada a perder. Você pode falar para mim, não vou te falar nada, vai cuidar da sua vida que eu tenho outras coisas para fazer, tem um universo para tomar conta aqui. E aí eu falei, Deus, eu quero ver uma coruja. Eu quero ver uma coruja, coisa de doido, mas, cara, tô nem aí. Eu falei, quero ver uma coruja, plena Buenos Aires. O ônibus mudou de caminho, saiu, entrou num túnel. Quando ele subiu o túnel, assim, que eu olhei do lado direito aqui, tinha um prédio gigante. Tinha uma coruja pintada no prédio. Não tinha escrito nada, o que era. Aqui eu acho que é coralite, não sei o que é aqui, que é uma coruja, acho que não deu tempo do artista lá terminar. Tinha só uma coruja, assim. Aí eu senti no meu coração, Deus falou assim, tá bom pra você ou você quer mais? Cara, o Vélez... Pois vocês que estão aí, bota esse jogo. São Lourenço 3, Vélez Sarsfield 1, 1995. Eles deram bola na trave, uma bola na cara do goleiro. Ela repicava no goleiro, batia no chão, ia pra lá. Nós demos 3 chutes no gol, fizemos 3. Deus falou assim, também fica calminho que... Não é tudo isso. É só um presente, mas não foi você. Não foi achar que... Porque a gente, às vezes, o ser humano, como ser humano que tem a tendência, às vezes, de tomar um negócio desse pra ele, né? Ah, eu orei e aconteceu. Ah, eu orei e a pessoa foi curada. Não, você orou, você só orou. Quem curou foi Deus, não foi você. Você só foi um vaso, mais nada, né? Pra gente não... De repente o cara vai ficando grandão. E acontece muito até dentro da igreja hoje. Hoje o pastor vai para uma conferência de pastores, primeiro desce o carro com as câmeras e os fotógrafos, depois desce ele, o anel do pastor 2 dedos assim, ele não precisa nem orar para expulsar o demônio do cara, é só ele bater com o anel na cabeça do cara que o demônio sai sozinho. Então a gente tem que tomar cuidado. O mundo evangélico virou um mundo muito midiático, o que não está errado, mas a gente precisa saber que o dono da igreja ainda é Deus, né? Não é a gente, não é o pastor, né? Vamos partindo pro final também. Né? Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, até aproveitar o nome da sua palestra, né? Como transformar sonhos em metas. Isso. A pergunta tem muitos jovens que acompanham a gente, podcast, acho que a maioria, né? Uhum. E muita gente que quer seguir o sonho de ser jogador, mas não também só de jogador, como sonhos da vida. E queria fazer essa pergunta pra você. Como transformar sonhos em metas? Cara, eu transformei meus sonhos em meta. Depois vai aparecer meu número lá do meu telefone, depois você bota meu número lá. Chama nós pra ir lá, hein? Os moleques estão comendo pra caramba lá em casa. E eu transformei meus sonhos em metas, primeiro, obedecendo a Deus. Eu acho que a obediência, a palavra de Deus, assim, quando a Bíblia fala sobre Noé, fala sobre o tempo como que era o contexto daquela época. E a Bíblia fala assim que Deus resolveu destruir a humanidade porque o desígnio do coração do homem era constantemente mal, continuamente mal. Ou seja, e aí, mas no meio de todo aquele caos, Deus falou, vou destruir tudo. O ser humano que criei, os animais, vou destruir tudo. Mas ele falou, mas eu achei, dentre todas aquelas pessoas, ele achou Noé, um homem íntegro,
direito, que se afastava do mal, e Noé andava com Deus. Então ele pensou esse cara ali naquele meio. E quando a gente pisa na bola, a Bíblia fala assim, que Deus é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então eu entendi que, primeiro, eu sou fruto de muita oração do meu pai. Eu estou dentro dessa graça e misericórdia de Deus através das orações do meu pai. Eu, minha família, meus filhos também, essas 1000 gerações que Deus abençoa. Depois, quando a gente faz a coisa errada, são terceira e quarta. Quando a gente faz a coisa certa, são 1000 gerações. E ele falou para Noé, não vai só se dar bem você. Você, sua mulher, seus filhos, suas noras, a criação, ou seja, a plantação, a vegetação, todo mundo acaba... então, assim, eu transformei meus sonhos em metas. E aí diz lá embaixo que Noé fez tudo conforme Deus tinha dito para ele. Vai, constrói uma arca assim, 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 tantos metros, largura, altura, comprimento, faz uma fresta lá de 0,5 metro, não sei o quê, coloca os animais assim, um de cada espécie. E lá embaixo falei, Noé fez tudo quanto Deus tinha dito. Então, a primeira coisa, obedecer a Deus. Eu acho que isso, para a gente transformar os nossos sonhos em metas, é obedecer a Deus. Depois, os sonhos, eles estão no universo do pensamento. No pensamento eu posso ser quem eu quiser. Eu posso comprar o carro que eu quiser, a casa que eu quiser, morar no país que eu quiser. Mas como que eu faço para transformar isso em meta? Quanto de sono eu tenho que dormir? Quanto que eu tenho que estudar? Quanto que eu tenho que trabalhar? Quantas Coca-Cola eu tenho que beber menos para eu poder juntar dinheiro para pagar um curso? Ou seja, isso é meta. É trazer para a realidade, e aí vai muito do teu sacrifício. Você se dedicar a fazer aquilo que a vida vai te propor, né? Para você ir transformando seus sonhos em metas. E depois saber que Deus é aquele que vai aplainar o caminho na tua frente de acordo com a tua capacidade, com as tuas necessidades e para aquilo que Ele quer também para que você seja usado nas mãos dEle. Então, eu acho que essa sim. Outra situação que é muito legal, eu falo muito nas minhas palestras quando eu termino. Eu falei isso para o palestrante esse uruguaio, que a humildade, ela é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando a gente pensa que possui, já perdeu. Bater no peito, fui eu, meu braço que construiu, tal. Não, Deus dá talento, a gente vai ter que se esforçar, mas o resultado é Ele que vai dar pra gente. Então, começou a ganhar, começou a crescer. E já quantos que você falou que já tá? 54. Aí. Então já tem, então é pé no chão, é mais oração ainda, é mais buscar a direção de Deus. Deus, coloca no coração dos caras lá que nós estamos querendo entrevistar para vir, e que a palavra dos caras também seja uma coisa boa, que possa agregar, né? Então é pé no chão o tempo todo, olhar muito para trás, sabe? De onde a gente veio. Eu não tinha chance nenhuma de ser jogador de futebol. Eu era magricelo, parecia um pedestal aqui dessas câmeras aqui, ó. Tive bronquite, tive ajuda de muita gente. Então, assim, a gente sempre dá uma olhadinha lá para trás. Os 2 técnicos do São Paulo, do Sub-15, do Sub-17 e do Sub-20, quando estavam conversando, estavam me vendo, e um falou assim pro outro, esse menino que veio de Campinas fazer teste aqui, o Silas, veio fazer o quê aqui? Veio aqui para comer? Então você vai escutar muita besteira também, isso também não pode te influenciar de maneira nenhuma, porque a última palavra na tua vida quem tem é Deus. E é isso, e dessa forma foi que eu transformei meus sonhos. E eu nem acredito, não é que eu não acredito, eu acredito, eu não consigo entender o porquê Deus me ama tanto. Porque as coisas que acontecem são assim. Esses dias eu fiquei uma hora conversando com Jim Caviezel. Jim Caviezel é o cara que fez A Paixão de Cristo, o filme do Mel Gibson. Fez O Conde de Monte Cristo. Cara, fiquei conversando com o cara no quarto de hotel, lá onde ele estava, lá em São Paulo. O Winston Groom, um cara que escreveu o Forrest Gump. Sabe, o Roberto Carlos, o Tarcísio Meira, sabe, ser amigo do Zico. Se eu pegar o telefone aqui agora ligar pro Zico, ele atende.
Cara, então assim, eu vou agora em Rio Verde falar num lugar lá, e eu vou levar, em Goiás, eu vou levar os livros. E aí eu tava vendo, cotando preço tal, para levar tal, e o meu amigo falou, não, você pode pôr na mala aqui, como você é escritor, você pode levar e também tem a pesagem e tal. Eu falei, não, o negócio da pesagem não vai dar. Ele falou, por quê? Ele falou, não, o livro deve pesar umas 200 gramas. Eu falei, não vai dar, Marquinhos Lucas. Eu falei, porque tem uma foto minha com o Pelé aí. Eu falei, deve pesar uns 20 quilos, só a foto. só a foto do Pelé deve pesar uns 20 quilos. Então é isso, é viver com simplicidade e tá pronto para quando Deus quiser te usar. Fica ligado, antenado, em qualquer momento Deus vai colocar alguém ali na tua frente que precisa, às vezes, de um versículo, cara, que você fala para ele, né? Vai mudar a vida da pessoa. Amém. Relê os patrocinadores aí, Vamos lá. já parte final. Transporte Esplendor, precisou de transporte, fazer transporte para sua empresa, né, levar carga com os caminhões, tem caminhões abertos, fechado, Transporte Esplendor. Gold Suprimento, precisou Chama os caras, mano, chama o transporte esplendor aí, fica de bobeira não. Gold Suplemento do Gustavo, creatina, whey. É do Gustavo? Como é que chama? God Suplemento. God ou Good? Deus em alemão. God. Ó, kein Problem. God Suplemento, ó, chama os caras. Lívia Gambarra, precisou de sobrancelha, estética, né? Agradar a design. mulher aí, ó. Agradar a mulher. Né? Mulherada, vai lá, isso aí eu já não vou não, mas vai lá, você. Celane Celular, que é a minha, precisou de acessório, conserto de celular, Celane Celular, né? Oliveira Tour, precisou de van, fazer fretamento de passageiro, faculdade. Empresas. Eu já vou comprar um fio agora que eu tô precisando, hein? Aí, Fio tem? Fio Celular? tem. Então, vamos comprar um já, bora. Faculdade Anguera, faculdade EAD, né? Educação Quer iniciar aí física, sua carreira acadêmica aí, AD à distância, procura eles lá. administração, várias outras. Evolua o celular, Smartphone aí, Smartphone. melhores preços de Salto e região. Aí, Silas. Primeira Trocar de iPhone, palestra hein? que eu dei, nossa, que tremi, como eu tremia, velho. Foi na faculdade Anhanguera, lá em Campinas, e depois tive com o Marcelinho Carioca lá na Imigrantes ali, que tem uma grande também ali. Eu e o Marcelinho Carioca, a gente deu uma palestra juntos lá. Show de bola. E aí, ó, precisa trocar de iPhone aí, ó, evolua aí, ó. Nossa, o meu, eu vou falar um negócio pra vocês, cara, os últimos vão vindo pra mim, as crianças vão pegando os novos, aí vão dando os deles pra mim, entendeu? Aí, quando precisar, só chamar lá, Show. evolua. O Vitor tá sempre acompanhando, tava aí com a gente, né? Tá sempre aí nos apoiando aí pra que esse projeto continue de pé. Silas, obrigado pela presença. A gente sabe que você ainda tem seus trabalhos, Boa. tá lá na SPN. Obrigado por ter tirado esse tempo. Ó, pode fazer pra Faz aí. merchan. Eu ia falar, faz seu Eu sou merchan. Milton Neves, não, aqui, ó. Fala do livro, da sua palestra aí também, além né? do já. sucesso, vai lá, tá bom? Pela Amazon e pela Editora Vida também. Só ligar lá que os caras mandam pra vocês aí. Um abraço. E vai aparecer meu número também. Liga pra mim também, que eu também consigo te mandar o livro lá. E a palestra? E a palestra? Fala aí Palestra é também. Como Transformações em Metas, 019 99299 1748. Me liga lá que a gente manda todo o material para vocês, apresentação, muito legal. Aí a gente mostra gols, tem as camisas também lá dos times, troféu pra gente tirar uma foto, pra você ficar bem bonito lá na foto. É isso. Hoje aqui tivemos uma prévia da palestra, né? Ele deu só uma introdução ali, só pra vocês verem o que vai ser esse momento, se vocês chamarem ele. Silas, obrigado por esse momento, obrigado por ter tirado um tempo pra estar aqui com a gente, que Deus continue abençoando a sua vida, sua carreira agora como comentarista, Amém. e só agradecer você por essa oportunidade aqui. Boa, eu que agradeço. Faz uma oração aí pra gente, pra encerrar também Bora. o episódio. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesse dia. Te agradecemos, Pai, por mais esse ano novo que se iniciou. E quero te colocar nas Tuas mãos, Pai, esse podcast, a vida de cada um aqui, o trabalho, a vida familiar, os casamentos, vida espiritual, criação de filhos. E que a gente possa levar essa mensagem de uma maneira simples, mas de uma maneira também poderosa, de uma maneira que as pessoas possam parar e pensar e mudar de vida, mudar de rota e saber que viver a tua vida ainda é a melhor coisa. Os teus caminhos são maiores do que os nossos caminhos, os teus planos são maiores do que os nossos planos e a tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável para cada um de nós.
Em nome do teu filho Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Isso aí, galera. Show Ficamos por de aqui. bola. Logo a gente divulga aí o próximo dia e o próximo convidado. Falou, Até a galera. próxima. Valeu. Tchau. Campo na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz que guia meu caminhar. Jesus é o motivo de eu nunca desistir lutar. Não é só medalha, não é só troféu, é glorificar o nome que vem do céu. Mas que vitória é propósito e missão. Atleta em Cristo, firme no coração. Forte Cristo, Fé em movimento, corpos em ação, almas avivadas por dentro. Forte Cristo, Jogando pra Ele, em cada vitória é Cristo quem prevalece. Forte Cristo, Muito mais que esporte, é viver com Deus, seja forte ou não seja forte. Forte Cristo, Essa é a direção, atletas em Cristo, correndo com paixão. Campo na pista ou no ringue da vida, cada passo dado é uma luta vencida. O suor cai, mas a fé se levanta. É Deus quem fortalece, é Ele quem garante. Quando o mundo dispara, eu sigo em frente, porque corro a carreira olhando pro Oriente, onde nasce a luz